Se você já passou dos 65 anos, ou se tem pais, avós ou pessoas queridas que estão nessa faixa etária, há algo muito sério e urgente que você precisa descobrir agora. Existe um costume bastante comum, amplamente aceito como parte da nossa rotina diária de higiene, que pode estar colocando em risco a saúde de milhões de idosos todos os dias, sem que ninguém perceba. E não estamos falando de algo raro ou incomum. O que está silenciosamente prejudicando tantos idosos é o hábito aparentemente inofensivo do banho diário. Sim, sei que isso pode soar estranho à primeira vista. Desde pequenos, aprendemos que manter o corpo limpo é sinônimo de estar saudável. Essa ideia foi repetida tantas vezes que acabou virando uma verdade absoluta. Mas após mais de 4 décadas de atuação como médico especializado no cuidado com pessoas idosas, posso afirmar que a realidade é muito mais complexa e surpreendente do que fomos levados a acreditar. Ao longo desses anos, acompanhei de perto situações que mostram um outro lado dessa prática. Um lado pouco discutido e que, infelizmente, pode trazer sérias consequências. Muitas pessoas relutam em aceitar isso. Afinal, como algo tão rotineiro, quanto tomar banho pode ser perigoso. No entanto, ignorar esse alerta pode colocar vidas em risco. Vi casos de idosos que perderam a consciência, sofreram quedas graves e até enfrentaram alterações perigosas nos batimentos cardíacos. Tudo isso relacionado direta ou indiretamente ao banho. A cada inverno, a história se repete. Pacientes chegam ao hospital após desmaios no banheiro, achando que estavam apenas fazendo o que sempre fizeram, tomar um banho tranquilo. É por isso que, se você é idoso ou convive com alguém que já passou dos 65 e insiste em manter o hábito do banho diário, eu peço, continue comigo até o final deste vídeo. O que você está prestes a descobrir pode proteger quem você ama e talvez até salvar uma vida. O impacto dessa informação vai muito além do que você imagina. E antes que a gente entre a fundo nesses pontos tão importantes, aproveita para clicar no botão de curtir e se inscrever aqui no canal. Se você valoriza conteúdos que trazem orientações práticas, baseadas em experiência clínica real, e que podem transformar o cuidado com a saúde de quem está envelhecendo, seu apoio é essencial para manter esse trabalho vivo e acessível para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a desvendar os 5 fatos surpreendentes e muitas vezes ignorados sobre o banho depois dos 65 anos. Verdades que raramente são abordadas, mas que podem mudar completamente a forma como cuidamos da nossa higiene e do nosso bem-estar nessa fase da vida. A primeira revelação pode parecer inesperada. Banhos quentes demais podem representar um perigo real para o funcionamento do coração. Já parou para pensar no que acontece dentro do seu corpo ao mergulhar numa banheira cheia de água quente ou ao tomar aquela ducha intensa nos dias frios? Para idosos, isso pode desencadear uma reação fisiológica bastante intensa. Quando um corpo mais envelhecido entra em contato com a água quente, os vasos sanguíneos se expandem rapidamente. Isso significa que a pressão arterial pode despencar em questão de segundos. Para alguém mais jovem, isso talvez provoque apenas uma leve tontura, mas em pessoas com mais de 65 anos, especialmente aquelas com problemas cardíacos, pressão alta ou má circulação, essa súbita queda na pressão pode ser extremamente perigosa. Jamais vou esquecer de um paciente muito querido, um senhor de 90 anos cheio de vitalidade, que sempre dizia: "Doutor, o segredo da minha força é meu. Banho quente de todos os dias. Faço isso desde jovem." E de fato, ele parecia estar em ótima forma, até que numa manhã gelada de janeiro, foi encontrado caído no banheiro, vítima de um mal súbito enquanto tomava banho. Por sorte, a filha dele foi visitá-lo naquele momento e conseguiu chamar ajuda. Ele sobreviveu, mas passou dias na UTI.
depois daquele susto, nunca mais entrou no banheiro sozinho. O que muitos desconhecem é que, a partir dos 65 anos, o sistema nervoso autônomo, responsável por regular funções como batimentos cardíacos, pressão arterial e controle da temperatura corporal, já não funciona com a mesma eficiência. Isso significa que o corpo demora mais para se adaptar a mudanças bruscas de temperatura, como sair da água quente e encarar o ar frio do banheiro. E esse desequilíbrio pode causar uma queda acentuada da pressão arterial, uma condição conhecida como hipotensão ortostática, que pode resultar em tonturas, desmaios e até paradas cardíacas. Com base nas observações que fiz ao longo dos anos, notei que sempre que um idoso permanece imerso em água com temperatura superior a 41 degrees, cerca de 106 degrees, por mais de 15 minutos, o esforço cardiovascular aumenta de 20% a 30%. Para se ter uma ideia, isso é equivalente a fazer uma caminhada leve, só que em um ambiente escorregadio e fechado, onde o risco de acidente é muito maior. Então, o que pode ser feito para garantir a segurança durante o banho? Aqui vão algumas recomendações práticas que faço aos meus pacientes. Primeiro, reduza a temperatura da água. O ideal é mantê-la entre 38 bares e 40 degrees, aproximadamente entre 100 degrees e 104 degrees. Uma dica simples: use o dorso da mão ou o pulso para testar a temperatura. Ela deve parecer agradável, nunca quente demais. Evite banhos longos. 10 minutos são suficientes para higienizar o corpo sem colocar o sistema cardiovascular sob estresse. Hidrate-se bem antes e depois do banho. A desidratação é mais comum em idosos e contribui para quedas na pressão arterial. Use um assento de banho. Ter uma cadeira de banho segura dentro do box pode evitar escorregões e facilita o repouso caso haja qualquer mal-estar. E, por fim, nunca tome banho sozinho se você tem mais de 80 anos ou condições de saúde mais delicadas. Avise alguém da casa, ou se mora só, considere usar um sistema de alerta para emergências no banheiro. Pequenas mudanças como essas podem fazer toda a diferença entre um momento relaxante e um evento crítico. A seguir, vamos falar sobre outro impacto silencioso do banho diário: os danos profundos que ele pode causar à pele de quem está envelhecendo. À medida que o tempo passa, nossa pele atravessa transformações profundas. Ela se torna mais delicada, menos resistente e muito mais suscetível a danos. E um dos grandes vilões desse processo de fragilização pode ser justamente algo que fazemos com a melhor das intenções: o banho diário. Quando combinado com água quente e uso frequente de sabonetes, esse hábito pode acelerar o envelhecimento da pele, promover ressecamento intenso e até causar lesões cutâneas que comprometem a saúde de forma ampla. Pouca gente sabe, mas a produção natural de óleos e lipídios pela nossa pele começa a diminuir de forma acentuada já a partir dos 50 anos. Isso significa que, mesmo sem nenhuma condição clínica associada, a pele de uma pessoa idosa tem muito menos proteção natural contra agressões externas. Comparando com a juventude, a pele madura produz menos da metade da hidratação natural que costumava gerar. Resultado: ressecamento, coceira constante, descamação e sensibilidade aumentada se tornam problemas frequentes. E o que muitas pessoas fazem diante disso? Continuam a rotina de banhos longos e quentes, usando sabonetes que removem ainda mais esses poucos óleos naturais que restam. É como enxugar gelo. Quanto mais você tenta limpar a pele com esses produtos, mais você a enfraquece, tornando-a vulnerável e inflamada. Lembro bem do caso de uma paciente adorável que me procurou recentemente. Uma senhora de 78 anos, sempre muito cuidadosa com sua aparência e higiene. Vamos chamá-la de Dona Helena.
Ela chegou ao consultório angustiada, reclamando de coceiras intensas que não a deixavam dormir. Sua pele estava avermelhada, irritada e, em algumas áreas, até esfolada, especialmente nos braços, nas costas e nas pernas. Quando perguntei sobre seus hábitos de banho, ela respondeu com orgulho: "Doutor, sou muito limpa. Esfrego meu corpo de cima a baixo todos os dias, sem falta." Após uma avaliação mais detalhada e alguns exames dermatológicos, descobrimos que sua pele estava tão seca e fragilizada que haviam se formado microfissuras, pequenas rachaduras invisíveis a olho nu, mas que podiam ser vistas no microscópio. E essas fissuras, além de causarem dor e desconforto, representavam risco de infecção. Ela ficou profundamente abalada ao saber que o esforço em manter-se limpa estava, na verdade, comprometendo sua saúde. "Eu fiz isso comigo mesma só tentando ficar cheirosa?" ela me perguntou. E com tristeza tive que dizer que sim. Inclusive, em um estudo que conduzi em parceria com dermatologistas experientes, identificamos que idosos que usam sabonete em mais de 4 banhos por semana apresentam um aumento de até 60% na chance de desenvolver pele clinicamente seca. E o problema não para por aí. A pele ressecada, além de desconfortável, se torna porta de entrada para bactérias. Já acompanhei casos de pacientes que foram hospitalizados devido a infecções cutâneas, que começaram como simples coceiras. Mas há solução, e ela começa com uma mudança de abordagem. Com anos de observação e prática clínica, desenvolvi um conjunto de orientações simples, mas eficazes, pensadas especialmente para preservar a saúde da pele na maturidade. A primeira dica diz respeito à frequência. Pode parecer radical para quem está acostumado ao banho diário, mas minha recomendação é reduzir para, no máximo, 3 vezes por semana. Isso mesmo. Seu corpo precisa de tempo para repor os óleos naturais que protegem a pele. Conforme envelhecemos, as glândulas sebáceas, responsáveis pela produção dessa oleosidade protetora, tornam-se menos ativas. Banhar-se todos os dias, especialmente com água quente e sabonetes agressivos, retira essa camada essencial de proteção, abrindo caminho para o ressecamento, coceira e rachaduras. Imagine sua pele como uma armadura natural. Se você a esfrega todos os dias, sem permitir que ela se regenere, ela vai se tornando cada vez mais fina, mais exposta e muito mais frágil diante das agressões do ambiente. Dar um intervalo entre os banhos é, na verdade, um ato de carinho e respeito com seu próprio corpo. Em seguida, é importante reavaliar como o sabonete está sendo usado. Não é necessário aplicar sabonete por todo o corpo a cada banho. A recomendação é focar apenas nas áreas que acumulam mais suor e bactérias, como as axilas, a região íntima e os pés. Nessas partes, o uso de sabonete suave é útil e necessário. Já nos braços, pernas, costas e abdômen, apenas água morna e um pano macio já são suficientes. Ao contrário do que muitos pensam, excesso de sabão não significa mais higiene, especialmente para quem tem a pele sensível da terceira idade. Outro ponto essencial está na escolha do sabonete. A maioria dos produtos vendidos no mercado tem pH muito alcalino, variando entre 9 e 11. Esse nível de acidez é agressivo demais para a pele madura, que tem pH natural de aproximadamente 5,5, ligeiramente ácido, para manter a barreira de proteção e combater micro-organismos. Quando usamos sabonetes muito alcalinos, destruímos esse equilíbrio, tornando a pele mais vulnerável. Por isso, sempre indico o uso de sabonetes suaves, com pH entre 5,5 e 6, que limpam sem agredir e ajudam a manter a pele protegida.
E aqui vai uma das dicas mais importantes, a regra dos 3 minutos. Assim que você sair do banho, aplique o hidratante no corpo dentro desse intervalo de tempo. Esse é o momento ideal, pois a pele ainda está úmida e consegue absorver melhor. A hidratação. Se você esperar muito, a umidade evapora e leva junto a pouca água que a pele conseguiu reter. O ideal é secar-se com batidinhas suaves, sem esfregar a toalha, e passar um bom hidratante logo em seguida. Pense nisso como selar a hidratação antes que ela escape, e não para por aí. A seguir, vou compartilhar quais tipos de hidratantes são mais eficazes para nutrir a pele envelhecida e evitar os riscos que o ressecamento pode trazer. Fique comigo. Na hora de escolher o hidratante ideal, o que está escrito no rótulo importa. E muito. Não se trata apenas de um creme perfumado que fica sobre a pele. É essencial buscar fórmulas que contenham ingredientes ativos capazes de restaurar e proteger, de dentro para fora. 2 componentes que considero indispensáveis são os ceramidas e o ácido hialurônico. As ceramidas funcionam como verdadeiros tijolos na parede de proteção da pele. Elas ajudam a manter a barreira cutânea íntegra, retendo a umidade e impedindo a entrada de agentes irritantes que podem causar inflamações ou alergias. Já o ácido hialurônico age como uma esponja inteligente. Ele atrai moléculas de água do ambiente e as fixa nas camadas da pele, promovendo uma hidratação profunda e duradoura. Quando usados em conjunto, esses 2 ingredientes formam uma dupla poderosa no combate ao ressecamento, a descamação e aquela sensação incômoda de pele repuxando, algo tão comum após o banho em pessoas com a pele madura. Mas agora, vamos avançar para uma verdade alarmante, que infelizmente é negligenciada por muitas famílias e cuidadores: os riscos de quedas no banheiro. Este deveria ser um ambiente de conforto e higiene, mas para muitos idosos, ele se transforma em um campo minado. E não falo apenas com base em pesquisas, falo com a experiência de quem já viu essa história se repetir muitas vezes ao longo dos anos. Lembro com clareza de um caso que ainda mexe comigo. No último inverno, um senhor de 88 anos sofreu uma queda grave ao sair da banheira. Bastou um pequeno desequilíbrio, um passo em falso, e o resultado foi uma fratura no quadril. Ele foi levado às pressas para o pronto-socorro, passou por cirurgia e felizmente sobreviveu. Mas sua vida nunca mais foi a mesma. A recuperação foi lenta e dolorosa. Ele perdeu mobilidade, autonomia e, eventualmente, precisou ser transferido para uma instituição de cuidados contínuos. Aquela queda que durou segundos destruiu rotinas, afetou sua autoestima e tirou sua liberdade. E isso não é exceção. É mais comum do que se imagina. Dados de uma pesquisa realizada pelo Severance Hospital apontam que 38% das quedas em banheiros ocorrem durante ou logo após o banho. E o mais chocante, entre os idosos com mais de 80 anos que sofrem fratura de quadril, a taxa de mortalidade em um ano chega a 25%. Isso mesmo, 1 em cada 4 não resiste. São números que assustam, mas que precisam ser ditos, porque cada dado representa uma vida que poderia ter sido poupada. Mas por que essas quedas acontecem com tanta frequência? 3 fatores são os maiores culpados. Pisos escorregadios. A combinação de água e sabão transforma o chão do banheiro em uma armadilha invisível e traiçoeira. Quedas abruptas de pressão. Ao sair de um banho quente, o corpo pode experimentar uma queda repentina de pressão arterial, causando tontura e perda de equilíbrio. Enfraquecimento muscular. Com o envelhecimento, perdemos força, reflexos e coordenação motora. Isso, somado a uma superfície molhada e iluminação deficiente, pode ser catastrófico. A boa notícia é que existem medidas simples e eficazes para reduzir drasticamente esses riscos.
E a prevenção, nesse caso, salva vidas. Instale tapetes antiderrapantes dentro do box e na área ao redor do chuveiro. Esse é um dos métodos mais baratos e eficazes para evitar escorregões. Elimine tapetes soltos que possam enrugar ou escorregar. Coloque barras de apoio próximas ao vaso sanitário e à banheira. Esses suportes oferecem estabilidade onde ela é mais necessária. Se possível, adote o uso de uma cadeira de banho. Banhar-se sentado reduz em mais de 90% o risco de queda, segundo estudos recentes. Outro ponto crucial: movimente-se com calma. Não se levante de forma brusca após um banho. Dê tempo para que seu corpo se adapte, respire fundo, apoie-se com segurança. Se sentir tontura, sente-se e espere. A sua segurança vale muito mais do que a pressa. E por fim, peça ajuda. Se você tem mais de 80 anos ou mora sozinho, não hesite em chamar alguém para acompanhar você em momentos críticos, como entrar ou sair do banho. O orgulho não deve ser um obstáculo quando o que está em jogo é a sua vida. E agora, vamos para a próxima verdade surpreendente que quase ninguém comenta: o cuidado com a temperatura do corpo após o banho. Algo essencial, porém frequentemente ignorado. Com o avanço da idade, o corpo perde boa parte da sua capacidade natural de regular a temperatura interna. Estudos indicam que indivíduos com mais de 80 anos apresentam até 40% menos eficiência em se adaptar a mudanças bruscas de temperatura comparados aos adultos mais jovens. E isso se torna ainda mais preocupante após um banho quente. Para ilustrar o risco, deixo aqui uma história real que ainda me entristece. Em janeiro passado, uma senhora de 92 anos decidiu tomar um banho morno antes de dormir. Após o banho, secou-se parcialmente e permaneceu em um cômodo levemente frio, sem perceber o risco. Em menos de uma hora, sua temperatura corporal caiu drasticamente, chegando a 34 Luzicunta, um quadro clínico de hipotermia. Ela foi levada às pressas ao hospital. Casos como esse reforçam uma verdade essencial: o cuidado com a temperatura pós-banho é tão importante quanto o próprio banho. E no próximo trecho, vou compartilhar com você estratégias práticas e simples para proteger seu corpo contra choques térmicos, evitar a perda de calor e manter a vitalidade mesmo nos dias mais frios. Quero agora compartilhar com você um conjunto de orientações simples, mas que podem literalmente salvar vidas, especialmente durante os meses mais frios, quando o banho, em vez de revigorante, pode se tornar uma ameaça silenciosa. A primeira dica é preparar o ambiente antes mesmo de ligar o chuveiro. Aquecer o banheiro antes de entrar é uma atitude pequena, mas de enorme impacto. Ao eliminar o choque térmico entre o calor do quarto e o frio do banheiro, você evita alterações bruscas na pressão arterial, algo especialmente perigoso para quem tem problemas cardíacos ou má circulação. Acredite, um banheiro mais quentinho não é luxo, é cuidado com o coração, com o sistema nervoso e com o seu bem-estar integral. Segunda dica: ao terminar o banho, seque-se imediatamente com uma toalha aquecida ou, ao menos, morna. Parece óbvio, mas muita gente deixa a pele úmida por minutos preciosos, e isso é um erro. Quando a água evapora da pele, ela leva embora o calor do seu corpo. É o mesmo mecanismo da transpiração. O corpo perde calor para se resfriar. Só que no pós-banho, especialmente no inverno, isso pode causar calafrios, mal-estar e, em casos extremos, até hipotermia. Secar-se rápido e bem é um gesto de carinho com seu próprio corpo. Terceiro passo: vista-se com roupas quentes imediatamente. Isso inclui secar bem o cabelo, mesmo que você não esteja sentindo frio. O couro cabeludo úmido funciona como um pavio, drenando o calor do corpo e afetando a sensação térmica geral. Já vi muitos idosos acordarem no dia seguinte com
dor de garganta, nariz escorrendo ou até febre, simplesmente porque negligenciaram esse detalhe. Invista em meias aconchegantes, uma camiseta de manga longa e um roupão macio. São como um abraço térmico que estabiliza sua temperatura corporal. Quarta recomendação: beba algo quente depois do banho. Uma xícara de chá, leite morno, ou mesmo água com limão pode parecer algo simbólico, mas atua diretamente na sua termorregulação. O calor do líquido percorre o sistema digestivo, estimula a circulação e aquece o corpo de dentro para fora. É conforto emocional e fisiológico num único gesto. E o melhor, basta alguns goles para você sentir o efeito. Quinto e último conselho desta etapa: ajuste seu horário de banho. Isso mesmo, o momento do dia em que você se banha pode fazer toda a diferença. Banhos matinais costumam coincidir com temperaturas mais baixas, enquanto os noturnos deixam você mais exposto ao frio da madrugada. O ideal, entre 14 e 16 horas, quando o dia está naturalmente mais aquecido. Esse pequeno ajuste reduz o choque térmico, facilita a secagem e evita a perda de calor corporal à noite. Além disso, torna o ritual do banho mais tranquilo, seguro e prazeroso. E agora vamos à quinta verdade chocante, e ela pode parecer contraditória à primeira vista. Ser limpo demais pode enfraquecer o seu sistema imunológico. Sim, você leu corretamente. Por mais que nos tenham ensinado desde cedo que limpeza é sinônimo de saúde, no caso da pele madura, o excesso de higiene pode ter o efeito oposto. A nossa pele não é apenas uma barreira física. Ela é um ecossistema vivo, repleto de micro-organismos benéficos que atuam como um exército silencioso. Essa comunidade é chamada de microbioma cutâneo, e sua função é essencial: impedir a entrada de germes, manter o pH adequado e estimular a resposta imunológica local. No entanto, quando uma pessoa com mais de 65 anos usa sabonetes antibacterianos fortes todos os dias, ou esfrega o corpo com força excessiva, ela está destruindo essa barreira natural. Enquanto uma pele jovem ainda consegue se regenerar com rapidez, a pele envelhecida tem um processo muito mais lento e vulnerável. E isso abre as portas para infecções, ressecamentos severos, coceiras e inflamações recorrentes. Um caso que nunca vou esquecer foi o de uma senhora de 83 anos que me procurou no último inverno. Ela estava enfrentando infecções cutâneas constantes, além de muita coceira e vermelhidão. Quando analisei sua rotina, entendi a raiz do problema. Ela tomava banho todos os dias com sabonete antibacteriano, acreditando que isso a manteria protegida. Na verdade, ela havia destruído as defesas naturais da própria pele. Começamos um novo protocolo: menos banhos, sabonetes suaves com pH balanceado e hidratação imediata após cada banho. Aos poucos, sua pele começou a se recuperar. As infecções cessaram, a vermelhidão diminuiu e, talvez o mais importante, ela voltou a se sentir confortável em sua própria pele. Isso não é só uma história tocante, é ciência. Em um estudo que conduzi em parceria com a Universidade Nacional de Seul, identificamos algo surpreendente: idosos com mais de 75 anos que tomavam banho com sabonete todos os dias apresentavam 35% menos imunidade cutânea do que aqueles que se banhavam apenas 2 a 3 vezes por semana. O que isso nos ensina? Que higiene em excesso pode ser tão prejudicial quanto a falta dela. A chave está no equilíbrio e no respeito ao funcionamento do corpo maduro. No próximo trecho, vamos abordar a sexta verdade reveladora, que envolve algo que muitas mulheres negligenciam com o tempo: o toque, o carinho e o contato com o próprio corpo como parte do cuidado íntimo e emocional. Não perca!
Esse tema pode transformar completamente a sua relação com você mesma. Esse número por si só, 35% menos imunidade cutânea em quem toma banho com sabão diariamente, já deveria ser suficiente para nos fazer repensar tudo o que acreditávamos até hoje sobre limpeza e cuidado com o corpo. Mas então surge a pergunta: como manter a higiene sem comprometer a saúde da pele? A resposta está em adotar um novo olhar sobre o banho, mais gentil, mais consciente e mais respeitoso com o que o corpo realmente precisa. Deixe-me compartilhar com você algumas práticas que eu sigo e recomendo. Banhe-se apenas 2 a 3 vezes por semana. Pode parecer pouco à primeira vista, mas essa frequência permite que a pele recupere sua barreira natural e fortaleça o microbioma. Menos é mais quando o assunto é pele madura. Evite sabonetes antibacterianos. Eles são como um incêndio descontrolado. Destroem tudo, inclusive as bactérias boas que protegem sua pele. Em vez disso, escolha limpadores suaves, com pH equilibrado. Eles limpam sem agredir. Use sabão somente nas áreas que realmente precisam: axilas, região íntima e pés. Os braços, pernas e costas não precisam ser ensaboados com a mesma frequência. Isso ajuda a preservar os óleos naturais da pele e evita o ressecamento. Mantenha a umidade do ambiente entre 40% e 60%. O ar seco, comum no inverno ou em ambientes com aquecedor, suga a umidade da pele e prejudica o equilíbrio do microbioma. Um umidificador simples pode transformar a qualidade da sua pele e do seu sono. Eu sei, mudar hábitos arraigados ao longo de décadas pode parecer difícil, mas como diz um antigo provérbio chinês, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor é agora. Você não precisa esperar. Não precisa sentir dor, coceira ou desconforto para começar a agir. Cada pequeno ajuste é um passo em direção a mais conforto, mais dignidade e mais saúde. E é exatamente isso que buscamos aqui: caminhar ao seu lado com respeito, empatia e informação verdadeira. Seja na proteção da pele, na prevenção de quedas ou no cuidado com a temperatura do corpo após o banho, o nosso compromisso é ajudar você a viver não apenas por mais tempo, mas com mais qualidade. Se essas informações tocaram o seu coração ou te ajudaram de alguma forma, eu te convido a se inscrever no canal e deixar um gostei aqui no vídeo. E ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque com o conhecimento certo e pequenas mudanças diárias, você pode viver 10 anos mais jovem e 20 anos mais feliz. Obrigada por estar aqui. Cuide-se com carinho. Mantenha-se aquecida e nunca se esqueça: a pele em que você vive é única e merece o seu amor. Aqui é o canal Seja Saudável, onde envelhecer é sinônimo de evoluir. Até a próxima. E antes de ir, conta pra gente aqui nos comentários, de 0 a 10. Que nota você daria para esse conteúdo? Sua opinião é muito importante para nós. Ela nos inspira, nos guia e nos motiva a continuar trazendo conteúdos que realmente façam a diferença na sua vida. Deixe sua nota e, se puder, compartilhe o que mais te tocou ou te ajudou nesse vídeo. Estamos aqui por você e para você. Nos vemos no próximo vídeo.